Pesquisadores de uma universidade britânica anunciaram que a carga de anticorpos de pessoas que se curaram do coronavírus pode cair, ou seja, o estudo sugere que a reinfecção pode acontecer. Sobre esse e outros assuntos, eu converso agora com a médica infectologista Maria dos Remédios Freitas Carvalho Branco. Ela está conosco aqui, participando dessa entrevista. Doutora, prazer tê-la aqui mais uma vez, obrigado pela entrevista. Esse alerta é preocupante, apesar de que a Organização Mundial de Saúde tem outros estudos em outra direção, mas fica aquela preocupação realmente em relação a essa possível reinfecção. Bom dia, doutora. Bom dia. A imunidade no caso do coronavírus, ele não está ainda bem estabelecido, né? Uma doença nova. Então, a gente está acompanhando ainda como é que ela se comporta, como as pessoas vão desenvolver anticorpos. Então, o que se sabe hoje é que a gente tem aquela imunidade, que é aquela imunidade que a gente chama de inata, né, que a gente tem quando está diante de um organismo estranho, o nosso corpo reage, como, por exemplo, com as células brancas do nosso sangue, né, os leucócitos, células dendríticas, macrófagos, são as células que tentam nos defender. E a gente tem também, que parece ser muito importante no coronavírus, os linfócitos T, são a chamada imunidade celular, né? Os linfócitos CD4 e os linfócitos CD8. Eles parecem ter um papel muito importante nessa nossa defesa. E aí, em terceiro lugar, os anticorpos, né? Que é os linfócitos B, que são a chamada imunidade humoral. Então, aparentemente, pelo que se sabe até agora, a gente forma esses anticorpos, mas especialmente naqueles casos leves, né? Com poucos sintomas, esses anticorpos seriam em pequena quantidade. Com o tempo, isso levaria à perda desses anticorpos. Mas, aparentemente, a pessoa não perderia a imunidade, ela faria uma forma mais leve, ela não faria, na segunda vez, uma forma grave. A gente também tem que lembrar que existe a imunidade cruzada com outros coronavírus, né? Existem 4 coronavírus que não causam doença grave, mas que causam tipo um resfriado comum. Então, aparentemente, também essas pessoas que já tiveram contato com esses coronavírus, elas também desenvolvem uma forma menos grave. Doutora, nós mostramos ainda há pouco aqui uma outra pesquisa que fala de, infelizmente, quanto que em São Luís e no estado do Maranhão as pessoas não estão respeitando o distanciamento social, não é? A gente vê no final de semana as praias absolutamente lotadas, muita gente, mas muita gente mesmo sem máscara, quer dizer, sequer o uso obrigatório de um equipamento básico que é a máscara está sendo observado. Quais são os riscos que a gente tem a partir desse comportamento observado? E com um detalhe, outras capitais também, essa pesquisa aconteceu, foram analisadas, mas São Luís se destaca entre essas capitais, infelizmente, do ponto de vista negativo, e o estado do Maranhão também ocupa um lugar nada agradável. O que a senhora diria às pessoas que estão nos assistindo agora, que acham que já estamos praticamente na normalidade? Não, a gente tem que acreditar que não estamos, né? Aparentemente, né, os casos desaceleraram, aparentemente, mas a gente tem que lembrar que o vírus continua circulando, as pessoas ainda estão adoecendo, lembrar que existem os grupos de risco, então essas pessoas são do grupo de risco, quando elas contraem, elas tendem a fazer formas graves e a morrer. Então, especialmente os jovens que circulam mais, né? Eles têm que acreditar nisso. Eles podem adquirir a doença, podem não fazer forma grave, que o jovem proporcionalmente faz muito menos forma grave, mas ele também faz. Esses jovens, muitos jovens, sem nenhuma doença de base, têm morrido no Brasil. Então, o jovem também pode morrer e, além disso, ele pode transmitir para uma pessoa que é grupo de risco, essa pessoa complicar e morrer. Então, quando a gente não tem tratamento, é importante entender isso. Nós, até agora, não temos tratamento específico. Então, quando você não tem tratamento específico disponível, não tem vacina, nesse tipo de doença, o que funcionaria seria isso. E também a gente tem visto que é muito importante a máscara.
Então, talvez nessa queda do número de casos, a máscara tenha tido um papel importantíssimo. Então, a máscara, o distanciamento social, ou seja, o distanciamento físico, isso realmente não tem sido respeitado. Inclusive, nos estabelecimentos comerciais, né, que foram abertos mediante protocolo sanitário, você vê que isso não está sendo respeitado. Lojas muito cheias, não está sendo orientado sobre a distância dentro dessas lojas. Então, a gente precisa acreditar nisso, porque a doença ainda não acabou e provavelmente ela só acaba mesmo quando a gente tiver vacina. Há uma situação também, doutor, em relação à região metropolitana e o interior do estado, um diferencial aí, não é? Se há uma certa situação relativamente tranquila na capital, quanto, por exemplo, a ocupação de UTIs, a ocupação de outros leitos, a doença avançou muito para o interior do estado também. Isso é preocupante, essa doença acaba revelando também essa desigualdade que a senhora muito bem destacou na live que participou no final de semana com o ex-ministro Mandetta, ou seja, fica clara essa desigualdade, inclusive na oferta de saúde às pessoas? Exatamente, tende a ter muito mais óbitos, né, porque a nossa estrutura de estado, né, como os estados do Norte e do Nordeste, é muito precário em termos de leitos hospitalares, né? Então, às vezes, você tem até o leito, mas esse leito não é para um paciente grave, e muito menos ainda leito de UTI. Então, você vai ter leito de UTI dentro daquela regional, e às vezes aquele município é bastante longe a referência de leito de UTI. Então, você tem uma superlotação dessas unidades de saúde que são pequenas, uma demanda por leito de UTI, mas vamos imaginar, se uma pessoa está longe do leito de UTI, até ela conseguir esse leito ser removida, ela está perdendo tempo no atendimento e ela vai se agravando. Além disso, as pessoas muitas vezes chegam num estado muito grave, né? Ficam em casa, não querem ir para o hospital, e quando chegam no hospital já não tem mais condição de serem ressuscitadas. E, além disso, a observação é que as pessoas do interior seguem muito menos essas regras de evitar aglomeração, de fazer o distanciamento físico, de usar máscara. Então, tudo isso vai complicando. E a gente tem que entender que, mesmo em alguns lugares, né, algumas capitais, a situação está melhorando, como é o caso aqui da região metropolitana, mas a doença está se expandindo para as outras cidades onde ela ainda não chegou. Então, a doença não acabou, a gente precisa entender isso e lembrar que ela mata. Doutora Maria dos Remédios, muito obrigado pela gentileza da entrevista aqui ao Sistema Difusora de Comunicação. Obrigado. Obrigada.